Senhoras e senhores, muito bem-vindos. Aqui estamos nós para mais um 3Dcast, com mais um bate-papo super bacana. É ou não é, Lalazinho do Maninho? Boa noite. Esse Lalazinho nunca vai sumir, não. Rapaz, agora já era. Boa noite pra todo mundo, gente. É um prazer ter você mais uma vez com a gente. O episódio de hoje promete bastante. Eu não vou nem enrolar muito, não. Boa noite, Davidson. Salve, salve, rapaziada. Chegamos mais uma vez. Estamos aqui com mais um episódio. E hoje a nossa convidada é a doutora Carolina Carvalho. Palmas para ela, aquela merda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada. Espero que Estamos vocês honrados. se sintam à vontade. Obrigada. Obrigado por aceitar nosso convite, viu? Espero Eu que agradeço. a gente aprenda muita coisa aqui hoje com você. Não nos esconda nada, por favor. Com tá? certeza. Eu vou aprender com vocês também, com certeza. Obrigado, doutora. Antes de mais nada, deixa eu agradecer os nossos parceiros, agradecendo o Edson, toda a família Paizão Supermercado. Quero dizer pra você que tá quebrando a cabeça, tentando economizar na hora das compras, para com isso. O lugar certo é onde, Lalazinho? É no Paizão da Família. Paizão tem tudo que você precisa, dá só uma olhada. Sabe aquele lugar amplo, moderno, aconchegante, um lugar prazeroso na hora das compras? O lugar onde tem pão quentinho várias vezes ao dia e as melhores quitandas. Aquele lugar onde você encontra o melhor açougue da cidade, com carne de qualidade, melhor atendimento e o menor preço. Lá onde as verduras são sempre fresquinhas e de qualidade. O lugar onde você encontra tudo para a sua casa e com aquele precinho que cabe no seu bolso. E que além de tudo isso, tem o melhor atendimento da cidade. Esse lugar é aqui, no Paizão Supermercado. Sabe todo aquele cuidado e carinho que só um pai teria por você? É o que você encontra aqui, no Paizão Supermercado, o Paizão da Família. Valeu, Edson. Um abraço pra você e toda a equipe Paizão. Muito obrigado mais uma vez pela parceria de sempre, viu, meu querido? Tamo junto, viu? Um dia você tem que vir passar por aqui também, que você tá fugindo, mas vai chegar a sua hora. Tá devendo, hein? Tá devendo. Doutora, tudo bem? Tudo bem, vocês? A gente sabe que a correria é grande, né? Sim, Tá dando tudo certo? tá. Igual eu falo, quanto mais eu corro, mais parece que eu me sinto realizado porque eu realmente estou trabalhando, né? Graças a Deus, né? A correria é a parte boa da coisa, né? Tem muita gente que não gosta de correria, mas ainda bem que a gente tem correria. Graças a Deus, Graças porque senão a a Deus. gente não ia ter trabalho, Não né? é? Verdade. Doutora, vamos começar pelo início, né? A senhora é natural de onde? Sou aqui de Jataí mesmo. Minha família é toda de Jataí. Minha família tem vários médicos. O doutor Hélio Queitano é um dos que puxou a maioria dos... tem primos, tios, minha mãe é médica. Ele foi que inspirou todo mundo. Todo mundo. Doutor Ele Hélio que Caetano. puxou... Grande abraço, doutor Hélio. Ele que puxou o bonde da nossa família. E só que saí daqui super cedo para estudar já no ensino médio. Fui morar em Goiânia. Depois de Goiânia, fui fazer faculdade no Rio, em Petrópolis. Depois fui fazer a primeira residência de clínica médica em Uberaba. Depois fui para São Paulo fazer a parte de cardiologia. Então, assim, nômade, rodei, mas voltei. O bom filho a casa toda, É isso né? aí, né? Então, uma família de médicos, então. Sim. São quantos no total? Conta. Lá em casa, né? Eu, minha mãe e meu irmão. Seu Nós irmão somos também? 3, aham. Poxa vida. Sim. E quais áreas eles atuam? Minha mãe brinca, né? Que ela e meu irmão quase não são médicos porque eles são patologistas. Vocês sim. sabem o que o patologista faz? Define pra nós, por gentileza. Eu não sei não, eu vou falar a verdade. Tudo que arranca de pedaço no corpo leva pro patologista ver. Por exemplo, tirou uma mancha, tirou uma vesícula, tirou o apêndice. É o patologista que vê aquelas lâminas. Fez um exame que era uma suspeita de câncer. Tirou um pedaço lá do intestino. É o patologista que avalia. Importantíssima. Exatamente. Só que ele fica escondido dentro do laboratório fazendo essa parte. E eu acho assim que é uma especialidade que não tem que não recebe o merecimento e o valor que deveria. Exatamente. Pela importância. Pela importância. E a responsabilidade que carrega. Isso é Exatamente. câncer, isso não é câncer. Poxa Você vai vida. definir um tratamento, você vai definir fazer a vida da análise, né? pessoa ali.
Então, assim, nossa, minha mãe é minha grande admiração. Como que é o nome dela? Aparecida de Lourdes. Dona Aparecida, nosso continência e respeito pra senhora, a senhora merece, tá? Parabéns pela função. Sim, meu irmão seguiu os passos da minha mãe. Só que é justamente essa questão da patologia, ele não tem acesso direto ao paciente, né? O paciente nem Não sabe tem, exatamente. que o patologista existe, assim, quem é aquela pessoa por trás do seu diagnóstico, verdade. né? Só que eu sempre gostei, eu sou muito comunicativa, eu adoro gente, eu adoro conversar. Então, assim, essa parte pra mim da medicina realmente não daria certo. Né? Porque eu preciso do contato com o paciente pra eu me sentir médica. Exatamente. Porque ali é uma função no anonimato, vamos dizer assim, Sim, né? exatamente. E assim, acabou que a senhora não teve muita escolha, né? Dentre as circunstâncias, tudo encaminhou realmente pra medicina. Agora, Sim. o porquê a cardiologia? É engraçado, assim, todo mundo fala, eu nasci pra... A minha história não é uma história de amor, assim. Eu fui me descobrindo, justamente essa questão que você falou da medicina. A família ali influenciou muito, não sei o que fazer, não sei o que eu gosto, mas todo mundo é médico, então vou fazer medicina. Isso. Aí fiz medicina e, assim, durante a faculdade, eu gostava muito dessa questão das especialidades clínicas mesmo. Sempre detestei cirurgia. Eu acho que eu entrei em centro cirúrgico sempre que eu fui obrigada somente quando eu fui obrigada, assim, durante o internato na faculdade. Por que Detesto que você não detesto centro cirúrgico. Nossa, eu não consigo ficar horas em pé ali, horas... Desgastante. Eu acho muito desgastante. Sempre detestei cirurgia, sempre detestei procedimento cirúrgico. Então, assim, sempre fui muito clínica. E muito, assim, do raciocínio clínico. De uma coisa tem que fazer sentido para levar a outra coisa. Entendi. E a cardio sempre foi o que mais fez sentido para mim, assim. Realmente, eu consigo provar que X é X porque teve vários eventos foram sendo desencadeados e chegaram nisso. Eu consigo explicar as coisas, eu consigo dar razão para o que está acontecendo ali. Eu acho que a cardiologia é a única coisa que realmente tudo faz sentido. Tem lógica, né? Tem lógica, exatamente, tem lógica. Igual eu vejo, nossa, eu admiro muito hematologista, reumatologista, que é cheio de coisa de número, de anticorpo, que, gente, da onde que surgiu aquilo? Não está fazendo efeito na minha cabeça, de repente surgiu aquilo. Então, assim, nisso eu fui me apaixonando pela cardio e porque os desafios da cardiologia também. Ou ama ou odeia. As outras pessoas que não são cardiologistas odeiam a parte cardiológica. Então é 8 ou 80, É 8 né? ou 80, exatamente. Então, os desafios da cardio sempre me chamaram muita atenção. E principalmente essa questão do raciocínio de fazer sentido. Eu preciso que as coisas façam lógica. Eu nunca consegui decorar as coisas na minha vida. Então, eu precisava de uma coisa que fizesse sentido. Que Entendi. tudo começasse a fazer sentido, E entendeu? aí na cardiologia você encontrou eu isso. me encontrei, eu engraçado é encontrei que isso. ela nunca quis, assim, ser cardiologista. Ela foi se identificando. Eu fui me identificando, As exatamente. circunstâncias te levaram ali pra cardiologia, né? Era dentro do que você buscava. Sim, é igual eu falo, tipo, tem gente que fala, eu nasci, eu desde que eu engatinho, que eu tô na barriga da minha mãe, eu vejo um coração na minha frente. Não, eu fui realmente me descobrindo e hoje eu não me vejo fazendo nenhuma outra coisa a não ser cardiologia, assim, não consigo pensar em outra coisa. Quando a pessoa começa, assim, numa faculdade de medicina, por exemplo, doutora, ela já entra pensando em alguma especialidade? No seu caso, você já pensava em alguma coisa assim? É engraçado, gente, eu sou muito clássica, muito sincera, né? eu entrei na faculdade, eu quero ser dermato, porque dermato, sim. cuidar da pele, vou ganhar um monte de amostra grátis, vou economizar, dermato dá dinheiro, tudo que é estética dá dinheiro, mas aí no 4º ano foi que eu tive dermato. Gente, eu detestei. Falei, nossa, pelo amor de Deus, posso fazer qualquer coisa, mas eu não consigo. Assim, prefiro ser pobre, mas eu não consigo ser dermatologista. Não dá, pra mim não dá. Pra mim, você foi bom. Não dá, assim. Eu acho que a maioria das pessoas, pra falar a verdade, assim, entram pensando numa coisa, mas acaba... Quando conhece, muda de ideia. Sim, e antes de você entrar numa faculdade de medicina, é tudo utopia. Você vê assim, são pessoas que você conhece, que são médicos, que você admira e você pensa que, quero ser igual fulano, quero ser igual ciclano. Então, mas quando você está ali dentro que você começa a realmente, assim, lidar com o paciente cirúrgico, com o paciente clínico, com a gestante, com a criança, você vai vendo, não,
eu não gosto disso, eu não gosto disso. E você, assim, você descobre também paixões que você jamais imaginaria. Então, igual quando eu comecei a parte de eletrocardiograma, que é aquele traçadinho que o cardiologista ama, obcecado, né? No início da faculdade, gente, como que eu vou aprender isso um dia? E é engraçado que hoje em dia, assim, o cardiologista bate o eletro, tá normal. Aí qualquer outro médico de qualquer outra especialidade, como que você vê um eletro? Só bater no olho, assim. Porque eu só vejo aquilo, é um hábito, é uma rotina. Hábito, né? eu faço aquilo o dia inteiro. Eu vejo fico nervoso, aquele negócio. Não, e me dá tanta agonia que eu vejo, por exemplo, tatuagem de eletro. Gente, eu falo, meu Deus, alguém... Cadê o laser? Aí me dá vontade de ser dermato nessa hora. Cadê o laser pra tirar essa tatuagem? Puxa vida, né? Pior que faz mesmo. Faz, né? tem muita gente. E eu não faz. consigo não observar. Eu falo, meu Deus do céu. Já olha e fala, nossa, eu não achei que a acredito. senhora ia falar que queria vontade de fazer uma também. Não. Pode ser de outra coisa, O povo de... fala de eletro, significados, né? não, A tatuagem é. tem que ter significado. Sim. E nada Não, comum. não, Já essas representa pessoas essa definitivamente não sabem Não o que sabe o que é. aquilo significa. Puxa vida. Agora sim, a senhora falou dos desafios da profissão. Uhum. No momento em que começou a praticar assim, a cardiologia, a ter o contato direto com essa especialidade, quais foram os maiores desafios, doutora? Assim, eu formei tem 8 anos. É engraçado que todo mundo olha pra minha cara, nossa, mas já, eu falo, gente, graças a Deus, colágeno deu pra manter, né? Mas, assim, eu terminei a cardiologia tem mais ou menos 4 anos. Quando eu estava lá em São Paulo, que depois eu fui fazer as subespecialidades, que eu comecei a dar plantão como cardiologista lá. Dava plantão no próprio hospital onde eu fiz a residência, como médica preceptora. No início ali foi muito bom, assim, que como eu tinha contato com os residentes, eu tinha que estudar muito, porque como que eu não vou estudar? Como é que eu vou ensinar uma coisa para alguém sem eu ter completa segurança do que eu tô falando? Verdade. Então, assim, eu acho que a minha grande fase de crescimento como cardiologista foram esses 3 anos que eu trabalhei lá no Dante Pazanese, no meu hospital onde eu fiz a residência, como médica plantonista, assim, como chefe dos residentes. Isso foram... E é uma troca, assim, você ensina e aprende o tempo inteiro. E é interessante que a gente, quando você está ensinando, parece que a gente aprende mais, Você né? aprende mais, exatamente. É interessantíssimo isso. Assim, acho que foi a época da minha vida que eu mais estudei, porque eu falava, gente, eu não posso falar besteira aqui. Uma coisa assim, eram os residentes no início da residência. Com 10 dias eu falava, eu posso falar qualquer besteira, ninguém vai saber o que eu tô falando aqui. Mas depois de 1 ano ali da residência de cardio, eu tô sendo julgada, então eu preciso estudar muito, porque eu não posso falar qualquer besteira aqui agora. E eu acho assim, uma coisa que eu admiro é o tamanho da responsabilidade de vocês. Lá no início, essa responsabilidade pesa, doutora? Pesa. Assim, eu acho que no início pesa menos, porque talvez a gente tenha menos experiência, você tem mais coragem. Hoje em dia pesa mais. Você fala assim, nossa, eu sou responsável pela... E eu vejo que, principalmente agora, que essa questão ambulatorial de consulta, eu comecei aqui em Jataí. Lá em São Paulo eu só dava plantão. Então, assim, acabou aquelas 12 horas, o paciente já não era problema meu mais. Entendi. Era do próximo plantonista. Então, eu vejo que aqui agora, não, é assim, é 24 horas. Tem paciente que a família me manda mensagem o dia inteiro. Então, assim, agora tem toda a questão cardiológica mais uma questão social, que essa parte também eu tô aprendendo a lidar. Que é difícil, eu me apego muito e eu me envolvo muito. E eu não sei impor limites. Só que chega em certo ponto que, assim, passa... como é que eu falo? Passa a ser mais emocional do que Exato, profissional. do que profissional, assim, exatamente. Eu me envolvo, só que aí tem até uma amiga minha que é psiquiatra que fala, você tem que aprender a impor limites, porque você está se envolvendo tanto que isso vai acabar que você começou sua profissão agora, você começou sua carreira de cardiologista agora. Imagina daqui 50 anos você sugando todos os problemas que eu sugo os problemas dos pacientes e dos familiares. Eu tento resolver a questão social, só que falo, gente, realmente, peraí, que eu preciso pôr um freio nisso. Eu preciso separar as coisas. Uma coisa é assim, tô fazendo aqui minha parte como cardiologista, mas assim, minha parte como pessoa, eu preciso me preservar também, porque eu preciso da minha sanidade mental Exatamente. para saber fazer a parte médica bem, né?
Porque isso a longo prazo, né? Você vai acabar absorvendo uma carga muito maior do Sim. que só o profissional, né? Sim. E em relação às dificuldades, igual você tinha perguntado, tem essa questão de eu realmente estar tentando, assim, separar a emoção da razão. Uhum. E que eu vejo, assim, muito aqui em Jataí, que quando eu tava lá em São Paulo, eu era super valorizada. Ah, a Carolina tá em São Paulo. Então, assim, é referência. Agora que eu mudei pra cá, as pessoas que me viam lá como referência, veio pra cá, perdeu seu valor, não... Eu vou procurar um médico em Goiânia, eu vou procurar um médico em São Paulo. Gente, mas peraí, eu tava lá, assim, é o tipo de pessoa que se eu tivesse lá, ia marcar consulta comigo lá, assim, sendo que não mudou nada nesse que eu cheguei aqui em fevereiro, né? Então, nesses 9 meses. Só que agora, como eu vim para Jataí, é como se eu tivesse perdido meu valor, porque eu optei por estar aqui no interior. E eu já vi isso, assim, de gente próxima, sabe? Próximo. De pessoas próximas a mim. É complicado. A gente, e não é a primeira vez que a É. gente está ouvindo isso aqui, viu, doutora? É interessante, porque, inclusive, é um assunto da gente levantar aqui, porque é o típico daquela cultura, e eu acredito que é uma cultura ultrapassada do santo de casa não faz milagre. E, infelizmente, a gente tem pessoas que saem daqui para se consultar em Goiânia, tendo excelentes profissionais nas mais diversas áreas aqui na nossa cidade, né? Sim, assim, eu vejo que muita gente aqui de Jataí sai para se consultar em Goiânia com um médico X, que que eu tive uma formação muito melhor que a dele. Pois é. Só que eu não tô lá em Goiânia. Se eu tivesse lá em Goiânia, as pessoas sairiam daqui para Pra se ir consultar comigo lá. As Pra pessoas passar têm comigo lá. uma visão errada, uma cultura diferente de que lá é melhor do que aqui, ou coisa assim. a Desvaloriza pessoa. Sim. daqui. Mas Assim, é claro que em questão de recursos, eu não vou ter a mesma gama de exames que eu tenho disponível, por exemplo, lá em Goiânia, lá em São Paulo. É claro que em relação a recursos, Estrutura e tudo estrutura, mais, né? realmente eu não tenho como competir. Mas assim, em relação à formação, a minha formação, e é igual, teve um paciente que foi muito engraçado, que ele chegou, não, foi fulano que me indicou você, então vim aqui e tal. Aí depois, assim, examinando ele tudo, ele falou assim, realmente, assim, eu falei que eu ia vir aqui para um amigo meu, ele, mas por que você não vai no fulano, que é o mais experiente que já tá aí, que é o mais antigo, não sei o quê, você vai nessa menina, acabou de chegar, acabou de formar. Eu falei assim, olha, realmente, assim, em anos de experiência, eu não consigo competir com fulano, eu não tenho nem a idade para competir com fulano, mas assim, eu fiz 7 anos de residência. Nesses 7 anos de residência, eu abri mão de toda a minha vida pessoal para eu me dedicar a estar aqui. Então, assim, eu estudei muito para eu não ter a mesma experiência. Isso é um fato e eu não tenho como competir com isso. Mas, assim, eu estudei para entregar o mesmo desempenho e competência para você que ele. Então, assim, agora, em relação à experiência, realmente eu não tenho como competir com uma pessoa que já tem 40 anos de Com formado. certeza, né? Mas assim, não tira o mérito de você estar mais do que preparada para a função, Sim. né? É um fato a ser observado isso. É uma coisa assim, até engraçada. Por quê? Porque a pessoa leva em consideração um médico de Goiânia, né? E ela também se formou fora, né? Então, Sim. Qual que é a lógica disso? Não conhecimento. existe. Se fosse pensar por esse lado, né? Né? Mas um dia a coisa muda. Vamos ficar falando isso aqui por muito tempo, que um dia a coisa muda. Doutora, agora, assim, a pessoa que cuida do coração, uma médica que cuida do coração, quando se fala cuidar do coração, qual o tamanho da demanda hoje que a senhora tem atendendo durante esse período em Jataí? Muita gente procura, você falar, quem quer cuidar, questão de prevenção. É engraçado que acho que 20% dos pacientes procuram realmente para check-up. Não tenho nada, não estou sentindo nada, mas eu quero envelhecer bem, eu quero envelhecer com qualidade de vida. Só 20%? Eu quero... a maioria sempre tem alguma queixa. Geralmente é dor no peito, assim. E muito relacionado ao que a gente estava falando da questão de ansiedade. A maioria dos quadros... É claro que tem paciente que tem doença realmente cardíaca, que está relacionada ao coração, mas geralmente procuram por alguma queixa. Pressão alta, dor no peito, uma falta de ar, um cansaço. A questão do check-up, a questão do estou preocupada em envelhecer bem, não quero
ser pego de surpresa por um infarto, por um AVC, a minoria, Minoria, né? por incrível que As pareça. pessoas deixam pra procurar quando sentem assim que realmente não tem outro jeito, eu preciso. Exato. Tem uma parcela grande da sociedade que tem faz problema isso. de pressão, né, doutora? Sim, muito. Pressão alta, e Hipertensão. muitas vezes nem sabe, né? Assim, o problema de pressão alta, que é o que a gente chama de hipertensão, né? Hipertensão, isso. É a doença crônica mais prevalente no mundo. E é a doença mais relacionada a infarto e AVC. E por quê? Porque o que acontece? Ela não dá sintoma. Muita gente acha que dor na nuca é pressão. Mas, gente, não é. Já ouvi muito, Já ouvi Muita muito gente. isso. Aí, você tinha falado dos mitos. Vamos Dos falar mitos. de mitos de verdade sobre o coração. O primeiro grande mito, gente, pressão alta não dá sintoma. Se você tá com dor na nuca, é a sua dor na nuca que é um estímulo que é estressor para o seu corpo e para você, que vai te fazer aumentar a quantidade de hormônio estressor, como adrenalina, cortisol, e que vai elevar essa pressão. A pressão alta não dá sintoma. Quando a pressão alta dá sintoma, ela tá tão alta que o sintoma vai ser um infarto, um AVC, Poxa vai vida, ser uma doença renal aguda. Então, assim, pressão alta não dá sintoma. Nem uma tontura assim, nada. Não, tem que estar muito alta. A pressão tem que Puxa estar, assim, vida. geralmente 22 por 12 para dar realmente um sintoma relacionado a esse pico de pressão. E por ser uma doença assintomática, é muito difícil você conseguir convencer a pessoa, toma um remédio. Você precisa desse remédio. Aí a Mas pessoa pra quê? fala, Eu não tô sinto sentindo nada. Exatamente. Assim, você não sente nada agora, mas com 5, 10, 15 anos, essa pressão ali dentro da sua artéria, gerando um dano, vai começar a formar aquelas placas de gordura e no coração dá o infarto, na cabeça dá o AVC. Então, assim, é o principal fator de risco, é a principal doença relacionada a essas coisas que matam, que são o infarto e o AVC. E acho que 30, se eu não me engano, os últimos dados que a gente tem, dos pacientes que são hipertensos, 30% só tem a pressão controlada. Tomam um remédio direito e controlam a pressão. Poxa vida. É muito pequeno, assim. E é uma coisa assim, que se a pessoa realmente aceitasse o diagnóstico, aceitasse que precisa tratar, a gente ia evitar tanta doença cardíaca. Então, isso é um desafio dentro do consultório, você conseguir convencer o paciente a tratar a pressão alta dele, que não dá sintoma, a tratar o colesterol alto dele, que não dá sintoma, Poxa. a parar de fumar, porque é uma coisa que o prazer que ele tá tendo ali fumando, naquele momento, ele não... mas não é claro que não me faz mal, ele só tá me fazendo bem ali, mas assim... Tudo isso, eu falo, você vai acumulando, você vai botando na carteira. Uma hora aquilo a conta vai chegar. E a conta chega com juros. E assim, só um minutinho pra gente não perder o time. O cigarro, ele é um fator, além se é prejudicial para os pulmões, que isso todo mundo sabe, ele é um fator assim que pode facilitar um infarto ou algo do tipo, doutor? Sim, sim. O infarto é um fator de risco, claro, junto com a hipertensão, junto com o colesterol alto, para o desenvolvimento daquelas placas de gordura. Porque ele altera a parte interna das nossas artérias, ele gera inflamação local ali e favorece a formação daquelas placas. Até, eu não sei se vocês chegaram a ver, assim, é até nítido assim, na sociedade. A gente vê cada vez mais pessoas infartando mais jovens. E saiu um estudo esses dias mostrando assim, a diferença de o que os jovens têm e o que os idosos têm de fator de risco. Os jovens fumam muito mais. Então, assim, o que era mais prevalente nos jovens que infartavam? Era a história genética, né? Que o DNA a gente nunca vai conseguir mudar. Era a história genética. Geralmente, eles tinham colesterol alto pelos hábitos de vida, de alimentação inadequada, de sedentarismo, e eram tabagistas. Então, assim, os pacientes que... E depois eles fizeram mais estudos. Assim, o bom da cardiologia é que são vários estudos, e eu sou obcecada por estudo, assim, tudo que é comprovado cientificamente. Parar de fumar reduzir em 50% a chance das pessoas de infartarem, desses jovens de infartar. Então, assim, o cigarro é um fator de risco importantíssimo para o desenvolvimento dessas doenças. Tá vendo, né, vó? Para de fumar esse negócio aí, pelo amor de Deus. Você Cuidado. falou sobre a questão dos jovens, e eu, há uns 3 anos atrás, eu dava aula numa escola de música aqui da cidade, e eu tive um aluno que ele faleceu de infarto. Ele tava Jovem, em casa, né? Jovem, 19 anos de idade ele tinha na época. E ele faleceu de infarto, assim, nunca tinha sentido nada, né, até então. Parece que um mês antes ele sentiu
não sei se foi, vou saber o nome, eu não sou médico, mas ele sentiu um mal súbito, alguma coisa assim, e aí começou a tomar alguns medicamentos, mas aí passou acho que uns 2 meses, ele faleceu mesmo, passou mal em casa, e 19 anos, eu fiquei naquela época, na minha cabeça, né, só velho infartava, né? Assim, o que acho que é importante a gente falar aqui, porque muita gente jovem que escuta, né? A questão do cigarro eletrônico, que ele é tão prejudicial quanto o cigarro convencional ou mais, porque ninguém sabe a quantidade de nicotina que realmente tem naquilo ali. Aquilo ali tem sais de nicotina que a gente não sabe a concentração que chega realmente no pulmão e nos vasos. Então, ele é muito pior. E sem contar que para a questão pulmonar, aquilo tem um óleo. Faz uma pneumonia, faz uma... É como se você inalasse pilha mesmo, óleo, assim. É uma coisa assim, eu falo, gente, se for fumar, então que fume convencional, não fuma esse negócio, não. Pois é. E aquele narguilha, ele também gera a mesma coisa? A mesma coisa, os mesmos danos. Poxa vida, e tem um número estrondoso de pessoas Sim. fazendo uso desse negócio. Sim. Né? É até preocupante. Muito E em relação a infarto em jovem também, que a gente tem, que chama muita atenção hoje em dia, é o excesso do uso de anabolizante, né? Que a gente tá vendo. Graças a Deus, as pessoas cada dia estão se preocupando mais com a questão de saúde, de fazer exercício físico. Mas eu acho que as pessoas passam do ponto de exercício físico, de saúde, para a questão estética. Pula muito para a questão estética e começa com esses exageros de usar anabolizante. E a gente vê muito caso de infarto relacionado ao uso de anabolizante, de insuficiência cardíaca, que o coração dilata e fica mais fraco, perde a força de contração dele, relacionada ao uso de anabolizante também. Poxa vida. Então... E a gente, há pouco tempo agora, eu noticiei, inclusive, uma situação em que realmente estava se havendo um comércio gigantesco de anabolizantes, né? Uma pessoa estava até medicamento para cavalo, estava sendo comercializado, utilizado como anabolizante. A gente tem um número hoje muito grande de pessoas que estão comprometendo a saúde em todos os sentidos, em busca de um corpo perfeito, seria isso, né, doutora? Sim, exatamente. Vaidade demais, né? Não questão é muito essa questão das redes sociais, né? O quanto as redes sociais também deixam a gente doente, né? Assim, influencia, padrão, né? É um padrão de beleza. É um padrão de beleza que exige, assim, você vê que antigamente, era só mulher, hoje em dia é mulher e homem. O cara tem que ser aquele cara trincado, seco, a mulher tem que ser aquela... Então, assim, é uma coisa absurda. Com certeza. A gente tá vivendo dias difíceis quando se trata disso, realmente. Doutora, falando sobre a hipertensão novamente, a gente vê que ela é muito comum em pessoas acima do peso, né? Sim. A hipertensão. Mas isso também não quer dizer que uma pessoa magra não tenha uma hipertensão, né? Eu falo isso porque teve um amigo meu, que ele é mais ou menos da minha idade, e ele foi diagnosticado com hipertensão. Sentiu alguns maus, né? Foi no médico, e aí fez a consulta, ele tá com hipertensão. E aí ele falou, moço, eu não sou velho, não sou gordo, tô com hipertensão. Então, é um dos mitos também, né? A pressão alta, a gente fala que ela é multifatorial, né? Tem a questão, o fator genético, que a gente nunca vai conseguir mudar, não adianta. É igual lá em casa, minha mãe. Então influencia, o fator genético Influencia muito. E aí, em cima do fator genético, tem os fatores epigenéticos e sociais ali, que a gente vai com sedentarismo, com a bebida, falta de exercício físico, alimentação inadequada, aquela alimentação cheia de sal, cheia de gordura. Então, tudo isso influencia nessa parte genética que já tem a predisposição. Então, uma coisa puxa a outra. Esse fator genético, para mim, é novidade. Eu não sabia que a gente ainda tinha essa influência do fator genético. Na parte cardiológica, o fator genético, ele é importantíssimo, assim, para tudo. Para infarto, pressão alta, todas as doenças cardiológicas têm uma carga genética muito importante. Doutor, agora, esse negócio de, dor no peito, eu tô tendo um infarto. O infarto realmente começa com dor no peito? Doutora, fica à vontade, viu? Não, obrigada. Cadê o negocinho aqui pra... O quê? O molho? Não, assim, pra ficar mais higiênico, né? O guardanapo que tava aqui, põe um negócio aí, a doutora tá... Né, não, gente, imagina. Doutora. Assim, a principal manifestação de um infarto é a dor no peito. Essa dor no peito, como é que é essa dor no peito? Que tipo de dor no peito que eu tenho que me preocupar, né? Geralmente, assim, a dor do infarto, ela piora com a realização de esforço, ou até, assim, isso até é um fator confundidor.
com o estresse, querendo ou não, um estresse emocional que você tem, fiquei sabendo que meu filho bateu o carro. Aquilo é um estresse como se você estivesse subindo uma ladeira, fazendo um esforço físico. Só que ao mesmo tempo, aquilo é um estresse assim, será que isso é de ansiedade? Será que isso é dor no peito do coração mesmo? Então, assim, ela piora com estresse físico ou estresse emocional. É aquela dor em aperto, geralmente irradia para o braço, pode irradiar para os 2 braços. Tem a questão de irradiar só para o braço esquerdo, mas pode irradiar para os 2 braços. Geralmente, o paciente que está infartando, ele começa a suar frio, fica com a extremidade fria, pegajosa, tem náusea, vômito associado também, é uma dor mais em queimação. Isso é o que fala a favor de ser dor no peito, assim, de origem cardíaca, para a gente pensar no infarto. Entendi. Agora, aquela dor que quando você palpa, você sente, você mexe o ombro, você sente, aquela dor que durou o dia inteiro, que está do mesmo jeito o dia inteiro. Isso fala muito contra ser realmente dor de origem cardíaca. A dor de origem cardíaca, ela vai piorar com esses fatores que a gente fala de esses fatores agravantes, né? Que é o esforço, o estresse emocional e o esforço físico. Ou seja, então a ansiedade ela pode despertar essa dor no peito. Sim. Seria um dos fatores. E até a gente tinha falado assim, a ansiedade pode levar à doença do coração? Pode sim. Por quê? Se você tem um paciente que ele é ansioso, que ele tem ansiedade, que ele tem indicação de tratar, e ele não trata, querendo ou não, aquela pessoa é super estressada, vai estar... O nível basal de estresse, o nível que ele recebe ali de adrenalina, de hormônio que vai estimular o corpo dele, o coração dele, é muito maior. Então, assim, esse paciente sempre vai ter a pressão mais alta, vai ter maior chance de fazer arritmia, porque sempre vai ter esses hormônios que vão estar ali estimulando ele. A longo prazo, o risco dessa pessoa infartar é muito maior. Mas, assim, a partir do momento, eu aceitei que eu sou ansioso, eu aceitei que eu preciso tratar. E a ansiedade é controlada, e a gente já elimina essa questão, esse risco, entendeu? Ou seja, a pessoa tem que reconhecer que precisa desse do tratamento, né? Exatamente. Para evitar qualquer transtorno lá na frente, né? E assim, a gente tem que reconhecer também que a nossa vida não é um contínuo, né? Isso. A nossa vida é de altos e baixos. Claro. Vai ter período na vida que você vai estar mais estressado, não é aquele período de estresse ali, tô com uma conta aqui, um boleto aqui para pagar, não tem previsão de quando eu vou conseguir pagar, pegar um empréstimo. Não é aquele período ali de 1, 2 anos da sua vida estressado com uma coisa X que vai te fazer infartar daqui 10 anos. Não, então, assim, também a gente tem que deixar isso bem claro, que é realmente a ansiedade patológica, que é aquela que precisa ser tratada com medicação, com psiquiatra. Ninguém tem a vida perfeita, né? É saber exatamente. entender os percalços da vida. Eu gosto de dizer que o obstáculo é feito para ser superado. Então, a gente bate no peito e vai na raça. Exato. Fica à vontade, eu sei que você tá namorando aí Fica à vontade. Você não tá não, né? Só eu. Doutora, agora outro detalhe importante sobre essa questão de cuidados com o coração. Eu ouvi falar muito, e eu tô nesse processo, a questão da utilização de descongestionante nasal nesse negócio. Me falaram que a consequência disso a longo prazo são problemas cardíacos. Faz sentido? Faz. É engraçado que eu mesma era viciada em descongestionante nasal. Só que aí acabou que eu fiz uma rinite. O descongestionante nasal, ele faz uma rinite medicamentosa. Então, assim, ele faz você criar aquela dependência, né? Você não vive sem aquilo. Aí eu tive que fazer o tratamento, tudo. Só que o que tem no descongestionante nasal? Ele tem, é como se fosse, assim, um primo fraco da adrenalina. Então, ele é como se você estivesse injetando adrenalina no seu nariz todo dia. E adrenalina, a gente sabe, aumenta a frequência, aumenta a pressão. Então, frequência aumentada, maior risco de arritmia, maior risco de pressão alta, hipertensão, que a gente já falou aqui, que é o principal fator de risco para infartar. Ele pra alivia AVC. na hora, né? O mal-estar, mas exato, o mal que ele causa depois... O mal que ele causa depois. E ele gera muita dependência, porque... o que ele faz? Quando a adrenalina ali no local, no nariz, é como se ela fizer... A gente fala que faz vasoconstrição. Ela vai pegar o vaso e vai comprimir ele. Vai comprimir toda a questão da mucosa nasal. Então, é como se abrisse a sua via aérea. Aí você começa a respirar, você fala, meu Deus. Que alívio. Que alívio. Nossa. Só que aquilo não vai durar
pra sempre. Depois vai voltar a inchar. Aí você E tem aí que você usar quer de usar novo. de novo. É. E vai criando aquele ciclo vicioso. E eu era daquele assim, não, mas eu não sou viciado. É porque se eu não usar, meu nariz entope. É. E eu vou deixar bem claro aqui que eu tô há 5 dias sem usar. Eu tô vivendo um dia de cada vez. Já que ia gravar esse podcast, você resolveu. Eu queria dizer, Você mas eu sei muito resolveu. bem por que ele tá perguntando. Aham. Eu tô vivendo um dia de cada vez. A porque... pergunta é pessoal, não é pro Não, público. eu adiantei antes que eu tô vivendo esse processo. Aham. E esse negócio realmente essa questão. Diário de um viciado. Eu tô há 5 dias. Há Vamos 5 lá. dias. Estou limpo há 5 dias. Estou limpo há 5 contando. dias. E eu não comprei porque esse negócio assim, não, eu vou deixar no guarda-roupa ali, porque Não. vou usar não, mas vou Vai que deixar eu ali. gripo, Muita né? gente 3 usa. vezes que eu tentei fazer isso, eu falei, Aham. dessa vez eu não comprei, falei, E não vou até bom, comprar doutora, mais. esclarecer sobre isso, porque é muita gente que Muita usa, gente viu? que usa. Sim. Muita gente. E aí, assim, uma outra coisa que eu acho importante falar, que aí sai da parte cardiológica, para quem usa tem mais medo ainda de usar, mas essa questão da vasoconstrição do vaso, o que acontece com o uso repetido e crônico? Pode necrosar, começar a necrosar o septo, destruir seu septo nasal. E tem muita complicação de destruição do septo nasal. é? Então, assim, é um veneno, Meu é um Jesus veneno. amado. Parei na hora certa, né? Mas Não só realmente, pro coração. mas realmente, esse negócio é um negócio perigoso porque a gente fica dependente. Sim, ele cria dependência. Principalmente, eu, por exemplo, no meu caso, pra dormir. Eu tinha uma dificuldade em acordar de Se madrugada não usar, com não dorme. porque você fica com o nariz entope durante o sono. E aí você acorda. Então, tipo assim, você cria aquela dificuldade em viver com o nariz entupido, assim. Você tem que respirar, você tem que respirar. Aí O que você que passa a respirar com a boca, aí você passa a roncar, aí você... E aí o recurso, o que era o recurso? O sorim. Aí era onde você aliviava e conseguia voltar a respirar. Mas, assim, os primeiros 2 dias foram mais difíceis, assim. Agora já tô me conformando. Olha, cara. eu tô limpa tem uns 3 anos, viu? 3 anos. Mas eu tô no processo. Eu já falei pra Renata que não se preocupa, não vou comprar, vai ficar tranquila. Mas realmente é muita gente que usa. Agora, no contexto envolvendo essas questões de medicamento e tudo mais, tem mais algum medicamento que a pessoa utiliza em excesso e que pode trazer também complicações semelhantes, doutora? Dessas medicações, assim, que a gente tem que tomar muito cuidado também com o uso indiscriminado de anti-inflamatório, né? Cataflana, naproxeno, diclofenaco, tudo isso. Não só para a parte do coração também, piora muito, tipo, aumenta a pressão, traz problema renal, traz prejuízo para o estômago, dá hemorragia intestinal. Então, que as pessoas fazem uso abusivo, assim, o anti-inflamatório realmente não pode passar dos 5 dias. Mas, assim, para a questão do coração, assim, nesse momento eu não consigo pensar em nada, não. Porque eu pergunto porque tem uma cultura da automedicação e Sim, do tal do pesquisa sim. no Google pra saber o que tá acontecendo. Que tá Esse negócio é perigoso, né? Não. O doutor Google é perigoso. Doutora, Não. e o café? O café. Não, O café é o mais... café, energético, Energética, né? essas coisas. Então, o café, ele tem até, assim, substâncias nele que são antioxidantes, que previne envelhecimento, anti-inflamatório, que faz bem pro coração. Mas desde que na quantidade certa. Qual que é a quantidade certa? O que a gente orienta? No máximo 400 miligramas de cafeína por dia. O que dá isso? Para quem toma café coado, normal, são 4 xicrinhas de 150 ml. Então, assim, no dia. E o café, aqueles cafés de máquina... Expresso. O expresso, ele tem o dobro de cafeína. Então, seria, no caso, só 2 expressos por dia. As cápsulas de café também têm mais ou menos a mesma quantidade de uma xícara de café coado. Então, pode ser 4 cápsulas ao longo do dia. Eu tomo o quê? No máximo 3 xícaras por dia. Então, eu tô na tá média. protegendo o coração. Posso tomar tranquilo. Toma só 3 xícaras por dia? Sim, 3 por dia. Umas 7 horas da manhã. Acho que o Jardel toma 3. Uma no almoço e uma à tarde só. 3 garrafas. Mas não te julgo não, viu, Jardel? Eu também... Que eles estão pegando seu pé. Porque julgo, não. ele é muito estimulante também. Aumenta a pressão, aumenta a frequência. Então, se usado o uso abusivo, acima dessa dose recomendada, de 400 miligramas por dia, está relacionado à pressão alta, à arritmia, tudo isso também. O energético da mesma forma. O energético, acho que, se eu não me engano, fazendo propaganda jabá aqui, né? A latinha de Red Bull tem 90 miligramas de cafeína, o que daria uma dose de café.
Então, a questão do energético, você vai tomar, vou viajar, vou tomar uma latinha de energético, não tem problema. Entendi. A questão é que tem gente, eu conheço gente que compra aquela garrafa, daqueles de garrafa e toma aquilo como se fosse refrigerante. Eu conheço muita gente que faz isso. Então, Também conheço. Uma turma boa que faz isso lá na TV Sudoeste. Muita Aí gente faz que mal, faz né, isso. doutora? sim, porque tem muita cafeína ali, né? Mas, então lá de vez em Doutora. quando não tem problema. O problema é Não. tá tomando direto e... Vou fazer uma consulta excesso. agora, doutora. Eu gostava muito de tererê. Muito, muito, muito. E aí eu tomava demais. Eu secava 2 litros ou mais sozinho. E aí teve um dia que eu tomei tanto tererê que eu comecei a dar uns trem esquisitos. O mate, ele também tem... ele atua como a cafeína, né? Ele é estimulante. Então, em excesso, ele também vai ter os mesmos efeitos, assim, de aumentar a frequência do seu coração, de aumentar a Foi, sua doutora, pressão. Meu coração disparou assim e até formiguei. Pensei, vixe, eu tô dando um trem. Eu tinha até um morrer paciente que chegou no consultório desse jeito. Eu tomo tererê o dia inteiro e chegou com o coração acelerando. Eu falei, a primeira coisa aqui, né? Nós vamos ter que diminuir essa quantidade de tererê. Você toma só água. Você vai Então, tomar água o dia realmente inteiro. faz Sim, mal, sim. né? O mate, ele é estimulante igual o café. Essas coisas, então, da gente às vezes sentir o coração mais acelerado, às vezes a gente fica mais ofegante, tem a ver com o que a gente está consumindo, então, doutor? Pode ter a ver, sim, com o que você está consumindo, com certeza. Porque às vezes a gente leva uns sustos, assim. No E- meio do dia a dia, assim, toda o coração dá uma acelerada, né? O peito, você fica ofegante, o peito esquenta. Talvez é cafeína demais A ou alguma quantidade de outra café, coisa, né? privação do sono, faz porque se você não dorme bem, você vai ficar mais estressado. Seu nível de estresse é muito maior durante o dia. Seu organismo vai ficar muito mais acelerado. Seu cérebro vai ter que liberar adrenalina ali para te manter acordado para você conseguir fazer as suas atividades que você precisa fazer. Poxa vida, a gente falando do sono de novo. O sono é realmente importante, Não, né? sim, o sono... Caramba. A insônia, a qualidade do sono afeta diretamente na saúde do coração. Não, eu acredito que é saúde como um todo, né? Sim. Porque até a emocional da gente depende de um Sim. sono de qualidade, né? Porque Também você não tô fica me sentindo muito- um passa-fome aqui. Fica à vontade, meu querido. A gente sabe que você tá com fome. Todo mundo já sabe que você tá. Todo mundo já te conhece. Ninguém tá te julgando. Quem vai comer só eu. Jardel, fique à vontade aqui, ó. Se você quiser, né? Pode aparecer só um pouquinho, não tem problema não. Né? Ainda pede uma porção frita no dia do podcast da cardiologista. Frita. Eu falei, eu não Quem vou falar pediu? nada Quem pra não pediu, ficar né? feio aqui Tá no vendo? Esse trem vídeo, daí mas... Olha o exemplo que nós estamos Mas dando foi aqui. frito na air fryer, viu, Foi gente? frito, Foi frito na air fryer. Bom falar de fritura. Fritura também em excesso é um grande risco. Sim, junto com a pressão alta, o colesterol alto é dos, assim, pressão alta, colesterol alto e diabetes. São os 3 grandes vilões do coração, que estão relacionados às doenças do coração, que é o infarto, AVC, insuficiência cardíaca. Então, o colesterol alto está muito relacionado à dieta, né? À alimentação. Isso. Com base nisso, doutor, o que é como é o passo a passo ideal para se ter um coração saudável? É igual eu falo. Tem 2 coisas que a gente não pode mudar que podem fazer a gente ter uma doença cardíaca, que é a genética, que a genética na cardiologia tem muito efeito, que a gente não consegue mudar nosso DNA, e a idade. Quanto mais velho você for, maior é a sua chance de ter um infarto, de ter qualquer doença do coração. Essas 2 coisas você não pode mudar. O resto de todos os fatores de risco relacionados às doenças do coração, a gente consegue não evitar completamente, mas pelo menos controlar. Pressão alta, por exemplo. Pressão alta não tem cura. Mas se você tomar um remédio, você vai controlar ela. Se você tomar o remédio, seguir uma dieta com pouco sal, você vai conseguir controlar a sua pressão e seria como se fosse uma cura. A sedentarismo está muito relacionado, já foi comprovado que quem faz exercício físico, quem faz atividade física, quem é ativo, morre muito menos do que quem é sedentário. Uma coisa que hoje em dia está sendo muito estudada é a questão da obesidade. Antigamente, a obesidade não era tema do cardiologista. Mas a gente viu que a obesidade é fator de risco direto relacionado à doença cardíaca. E hoje em dia, o cardiologista está tratando a obesidade. Porque a obesidade, além... Assim,
quem é obeso tem mais pressão alta, tem mais colesterol alto, tem mais diabetes. E, além disso, a obesidade em si, a questão do tecido adiposo, de toda a disfunção da obesidade, o obeso, ele é todo inflamado. E a base de formação daquelas placas de gordura é a inflamação na artéria. Então, a obesidade está muito... A perda de peso está muito... Diminui muito a sua chance de ter uma doença cardíaca. Sono adequado, controle do estresse. Aí é engraçado, controle do estresse. Muito fácil você falar isso, né? Aquela que... Quem consegue? Quem consegue. A gente tem que tentar fazer coisas que aliviem o estresse. Mas, assim, tirando a idade e tirando a genética, todo o resto são coisas, assim, que o cigarro, você opta, ou eu vou fumar ou não vou fumar. Exercício físico, ou eu vou fazer ou não vou fazer. Questão de escolha de cada um, né? São as suas escolhas, exatamente. São as suas escolhas. E coisas que a gente não consegue, que estão fora das nossas escolhas, igual, eu não vou escolher ter pressão alta, mas assim, eu vou escolher controlar minha pressão. Eu vou tomar medicamento, exatamente. Uma pessoa, então, hipertensa com pressão alta, digamos que ela vai passar uma vida, doutora, dependendo, então, de medicamento? Sim, para controlar? Remédio de pressão e colesterol, a não ser o caso assim, eu tenho um paciente de 30 anos que tem 150 quilos, claramente a pressão alta dele e o colesterol alto dele estão relacionados à obesidade, ao estilo de vida dele. Se essa pessoa resolve virar a chave da vida dela e começar a fazer exercício físico, começar a se alimentar de maneira adequada e perder peso, o cara passou para 90 quilos, nesses casos a gente consegue realmente, assim, tirar a medicação. A pessoa que, quando está relacionada, geralmente só quando está relacionada à obesidade mesmo, sabe? Agora, diferente disso, geralmente a gente não consegue tirar. Tem 10% dos casos de pressão alta, a gente fala que é secundário a alguma outra doença. Tem, por exemplo, doença da tireoide, que dá hipertensão. Tem muita doença endócrina que dá hipertensão. Disfunção da adrenal, que faz aumentar muito o cortisol, dá hipertensão. Então, quando você trata essas coisas, você tira o fator causal, mas isso é 10%. Os outros 90% estão relacionados realmente, igual ao seu amigo magro, ao fator genético dele e a questão ambiental que causou essa pressão alta. Então, assim, 90% dos casos a gente não vai conseguir tirar 90%. A medicação. É remédio para a vida inteira, de uso contínuo. Aí vai da pessoa, né? Fazer o uso correto do medicamento, né? Sim, exatamente. E a pessoa que, por exemplo, pelo fator genético, ela pode ter... Então, é indicado assim, que a pessoa que tem um pai, uma avó com um problema de pressão, ela é indicada ela já então cuidar desde cedo, já sempre fazer as suas visitas ao cardiologista para igual o pessoal me fala, qual que é a idade que eu tenho que começar a ir no cardiologista? Não, assim, não existe essa resposta certa. Mas a partir do momento que você tem uma história familiar de pressão alta, de diabetes, de colesterol alto, se os seus hábitos de vida não são saudáveis, você tem que ir o mais rápido possível. Eu cansei de pegar paciente de 27, 26 anos no meu consultório com pressão alta. Pessoas novas, assim, sedentárias. E aqui a nossa cultura é muito assim, a maioria das pessoas bebe pelo menos 5 vezes por semana. O álcool aumenta muito a pressão. Então, tudo está muito relacionado aos hábitos de vida hoje em dia. Então, essas doenças estão aparecendo cada vez mais cedo pelos hábitos de vida que a gente tem levado, entendeu? Eu faço essa pergunta porque, por exemplo, assim, doutora, minha avó tem pressão alta, meu pai pressão alta, e aí na minha cabeça, assim, são tudo balofinhos, né? Então, na minha cabeça eu sou magra, não teria pressão alta, só quem é mais gordinho, então a possibilidade, então, de não, ter... Não, tem o fator genético. Eu vou reservar um horário pra você lá amanhã. Reservado. Ela percebeu que tá preocupado, né? Tá preocupado. Né? Não, mas a genética realmente tem influência. Não, mas eu sei de quando eu tomei o tererê, eu comecei a dar uns... Não, mas ela ter falado de genética tantas vezes aqui me preocupou também. Mas realmente, a gente tem que fazer. É aquele negócio do... Antes prevenir do que remediar, né, doutora? Assim, é o que eu falo, assim, eu adoro essa frase. Quem não cuida da saúde vai cuidar da doença um dia. Poxa vida. Pesado. Pesada então, essa assim, frase. Eu vou plagiar ela. Vou plagiar. Vou falar lá no jornal. Melhor, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que procurar o cardiologista pra
envelhecer bem, para envelhecer com saúde, para você detectar uma pressão alta que você não sabe e começar a tratar ela o mais rápido possível, para aquela pressão já não tá gerando lesão dentro das suas artérias e te fazer infartar em breve, entendeu? Então, é justamente assim, a maioria dessas condições não tem sintoma. Pressão alta não dá sintoma, colesterol alto não dá sintoma. Se você não for no médico, se você não investigar isso ativamente, você não vai descobrir que você tem pressão alta, que você tem... Essa é a parte mais preocupante da coisa. Da diabetes também, né, doutora? Sim, o diabetes, o início do diabetes, e o diabetes está muito relacionado também à questão de estilo de vida, de alimentação, de sedentarismo, de excesso de álcool, de dormir mal. O início não dá sintoma. Quando o diabetes começa a dar sintoma, é porque ele já está lesando os seus órgãos. É porque ele já está... Né? Exatamente. Ele já tem lesão em algum órgão ali, para ele estar te dando sintoma, para ele estar te manifestando alguma coisa. E quais são esses sintomas, doutora? O diabetes, assim, o que a gente fala, geralmente, quando o paciente começa a ter sintoma que já está... a gente brinca que são até os 4 P's. Poliúria, que faz muito xixi, tem muita sede, polidipsia, polifagia também começa a comer muito, e mesmo assim o paciente e o P de perder peso. Perde peso com tudo isso. Mas assim, para o paciente já abrir esse quadro, o negócio já está... Já está feio. Exatamente, já degringolou. Então é realmente assim, fazendo exame de rotina. O doutor, o paciente vai lá no seu consultório fazer um check-up. Como é que é esse check-up? É igual para todo mundo? Não, check-up não é receita de bolo. Eu vou ver você, a sua idade. Você tem história familiar de pressão alta. Então, você vai sentar ali, a gente vai ver sua pressão durante a consulta algumas vezes. Depois, eu faço atividade física, ou eu quero começar a fazer atividade física. Durante a atividade física eu sinto o coração mais acelerado que o normal. Então, vamos fazer um teste de esteira para ver se, durante a esteira, eu consigo ver o comportamento da sua pressão. Eu consigo ver se a gente faz, durante a esteira, a gente monitoriza a questão do eletro toda, se você faz alguma arritmia ou não. E ela indiretamente também sugere se tem alguma artéria entupida ou não. Ela não é tão específica para isso, mas pode sugerir. Então, a gente vai fazer uma esteira para você. Sua pressão veio alta. Você veio consultar comigo, sua pressão tá um pouco alta, mas você me contou que sua pressão é sempre normal. Isso é muito comum, assim, existe a gente chama de efeito do jaleco branco. Só da pessoa estar ali dentro de um consultório, ela se estressa, a pressão vai lá para cima. Depois a pessoa sai, depois a pessoa sai, faz, por exemplo, aquele mapa, aquele exame de pressão de 24 horas que dá normal, a pessoa fala, não, vai medir sua pressão na farmácia, até o dia de você voltar, vai uma vez, e a pressão tá sempre normal. Não, realmente é só... Você tá emocionado de me ver aqui, não tem que tomar remédio não, mas às vezes não. Eu peguei paciente que não sabia que era hipertensa, a gente começou a tratar. Então, check-up não é receita de bolo. Entendi. É de acordo com você, assim, eu não sinto nada, mas de vez em quando, se você tem queixa, se não tem, o que você tem de história familiar ou não, de acordo com seus hábitos. Olha, eu sou ativo. Tudo conta, né, doutor? Tudo conta. Eu sou ativo, ou não, eu sou sedentário, eu como muito mal, eu não durmo bem. Tem a questão, assim, que influencia muito também na parte cardiológica, que eu sou, assim, também, eu sou obcecada pelo sono da pessoa. A questão de ronco, se tem apneia do sono ou não. A apneia do sono está muito relacionada à qualidade de vida da pessoa e ao coração. A apneia do sono dá pressão alta, dá insuficiência cardíaca. Então, todos os exames vão depender muito do que você está me trazendo ali. É por isso que eu falo, a consulta não é só, vi sua pressão, pedir... Eu preciso saber o que você come, o que você bebe. Fazer uma entrevista completa com a pessoa, exatamente. Né? É o que você come, o que você bebe, você dorme que horas? E você ronca? Não ronca? Não, mas o seu marido reclama que você ronca? Reclama, doutora. Às vezes vai dormir no outro quarto. Ou não, então peraí, não é um ronco qualquer. Já não tá certo. Doutora, e quando a pessoa começa a dormir, né, o quê? Aí o sonambulismo já vai pra parte do neuro. Aí já não tá dentro da minha competência mais. Aí já é outra coisa. Já é outra coisa, exatamente. Marca logo. A questão da apneia do sono, doutora, pra descobrir é só com consulta mesmo, né? Então, a história fala muito pra gente, porque assim, roncar, gente, eu também ronco. Porque depois que eu parei de usar a Frim, aí agora a gente tem com a boca aberta, não tem jeito, né? É mulher que lute. Mas, assim, você tem os sintomas que
paciente depois, no outro dia, fica mais sonolento. A pessoa você não rende da mesma maneira, você não tem a mesma eficácia. A memória, tem muita questão de memória, prejudica muito. Aquele paciente que dorme no volante, aquela pessoa... Tudo isso fala a favor de apneia do sono. Então são várias são coisas. várias, assim, são várias coisas na história que você vai puxando na história da pessoa que falam a favor disso. E aí o diagnóstico é só pelo exame da polissonografia. Assim, não é só a história. Não, você tem apneia do sono, vamos começar a tratar. Aí tem que fazer o A exame comprovação para depois. confirmar, sim. Doutora, e formigamentos? Quando tem formigamentos Então, nas mãos, nos pés? Gente, eu tenho um ranço de formigamento, porque eu fiz, lá em São Paulo, eu fiz muito plantão de pronto-socorro, né? E aí tinha as especialidades, assim, no plantão, e a mulher que fazia a triagem, toda paciente que chegava com queixa de formigamento na mão, ela abria pro cardiologista. Aí eu falei assim, moço, nós vamos sentar aqui, vamos conversar. Poxa vida, sério? Formigamento na mão não tem nada com o coração. Você abre essa bicha para o clínico. Nossa, pai do céu. Assim, o formigamento ou é algo neurológico, o próprio diabetes, ele é como se ele queimasse tanto a sua parte neurológica dos nervos quanto os seus vasinhos das mãos. Ele dá formigamento. Então, assim, é neurológico, pode ser diabetes, pode ser vascular. Tanto a parte de artéria quanto de veia. Mas, gente, formigamento não é coração. Calma, viu, Dana? Calma. Agora, ilustra pra gente o que como que funciona o infarto, por exemplo. Eu vi que o coração ele é do tamanho da mão. Sim, é mais ou menos Né? o tamanho da mão. Uhum. E o infarto seria um entupimento das nossas veias artérias? Começa por aí, doutor? Isso, assim, o nosso coração, a gente tem que pensar que o coração é um músculo. É. As artérias, elas levam sangue para esse músculo. É como você tem que pensar numa árvore e as raízes dela. Se uma das raízes ficar sem receber água, aquela parte que ela é responsável pelo tronco da árvore não vai morrer? É isso que acontece. Entendi. Então, nós temos várias artérias no coração, não é só uma. Então, por isso que a pessoa, assim, não é sempre que morre quando infarta, que a gente não tem só uma. Então, aquela que entupiu, vai faltar sangue para aquela parte, para aquele músculo ali, e aquele músculo vai sofrer e vai morrer. Entendi. Aquela parte muscular. Isso é um infarto. Isso é o infarto, isso. E aí quando fala infarto fulminante? O infarto fulminante é aquele que a pessoa infartou e morreu. Que é mais comum, por exemplo, em jovem. Porque o que acontece? O paciente que é velho, que é idoso, ele vai formando aquelas plaquinhas de gordura ao longo da vida. Vai entupindo devagarinho. Sim. Nessa que ele vai entupindo devagarinho, o coração é tão incrível, que ele vai criando como se fosse assim, aquela raiz está entupida, ele vai criando novas raízes. Ele vai criando novas raízes e fazendo caminhos novos. Entendi. O jovem não deu tempo de criar essas novas raízes. Então, geralmente, o infarto Entupiu, fulminante acabou. é no jovem. Entupiu, acabou. Meu Exatamente. Jesus amado. O infarto eu fulminante já é no ouvi jovem por dizer isso. Que era um pessoal, um rapaz de idade já Aham. teve um infarto, mas aí brotou, o que eu vi na época, brotou outra vez e ele não morreu. O pessoal até falando, um milagre de Deus e tal. Não, que é o que a gente Mas chama de circulação colateral, que isso é que você justamente falou. essas novas raízes, né? Que é o idoso que tem. A gente que é jovem, se a Não gente tem. não tem, a gente não tem. Por exemplo, começou a usar anabolizante aqui, o anabolizante faz fazer trombo e também faz criar placa de gordura, entupiu lá uma das artérias principais, você morre, porque você não tem circulação colateral. Tá vendo, né, pessoal? Com esse negócio de anabolizante aí, vocês tomam cuidado com esse negócio, isso é perigoso, Uns viu? anos atrás, doutor, eu tava assistindo um jogo de futebol do Eriksen lá, e aí sim. ele capotou no meio do campo e começou a dar um mal súbito. Aí disseram que se não fosse o socorro, né, que na hora que ele caiu, o pessoal já foi socorrer rapidamente, se não fosse o socorro, ele tinha realmente morrido. E mal súbito é início de um infarto. O mal súbito ele pode ter várias causas. Geralmente a causa é cardíaca, só que leva a uma arritmia, você faz a reanimação ali, dá o choque, volta e leva para o hospital, aí vai fazer cateterismo, essas coisas e descobrir o que é que causou. Mas assim, mal súbito é uma parada cardíaca, no geral. Eu até falei sobre isso hoje. Toda causa de morte, independente do órgão,
vai levar uma parada cardíaca. É. Tanto é que a gente, como médico, nem pode colocar, assim, nem poderia, mas muita gente coloca errado, na declaração de óbito, causa parada cardiorrespiratória, porque todo mundo vai morrer de uma parada cardiorrespiratória. Entendi. Independente da causa. Tem que descobrir o que é que provocou Exato, a parada exato, cardiorrespiratória. exato. Então, assim, o mal súbito é a parada cardíaca, Ah, sim, entendi. que pode acontecer por qualquer causa. Nessas situações, assim, a principal causa de morte, independente, é cardiológica. Então, a gente sempre vai pensar assim, ainda mais a pessoa estava fazendo um esforço físico, com certeza você vai pensar que é um infarto, mesmo que a pessoa teve. Entendi. Não, e Entendeu? assim, interessante Que é essa a principal questão. causa. Porque a gente já teve mortes de jogadores Sim. por infarto. Sim. E assim, é um atleta, né? O cara tá se exercitando todos os dias. Na teoria, é uma pessoa que tem uma vida Mais saudável. mais Sim. saudável. Mas mesmo assim, E que durante teria o jogo... acompanhamento também, né? Sim, durante o jogo ele acompanhamento morreu de médico. infarto. Como explica isso, doutora? É engraçado que esses dias até saiu um estudo, eu sou a louca do estudo, né? Que, Alguém tem que ser. assim, mostrando atletas de endurance, aqueles maratonistas que correm 40 km todos, eles têm maior chance de ter doença cardíaca do que o sedentário. Porque, assim, é um estresse muito grande que a pessoa se submete. Entendi. Mas, gente, não tô falando aqui para as pessoas não fazerem a esporte de alto rendimento, pelo amor de Deus. É só assim, que isso é uma coisa que eles estão estudando, sabe? Que eles estão pressupondo que pode estar relacionado. Mas, assim, essa pessoa que infartou provavelmente tinha história genética. Assim, além de fazer o exercício físico, tinha alguns outros hábitos que a gente desconhece. Não sabe, né? Você não sabe como é que era a alimentação dela. Então tem vários fatores, né? Então, tem vários outros fatores. influenciam. Assim, é claro que o exercício físico vai diminuir muito a sua chance de ter qualquer... Mas ele não vai te salvar, não vai eliminar Entendi. completamente sua chance de ter um evento desse, entendeu? Não é uma receita de bolo, né? Não. Olha, é o seguinte, durma 8 horas por dia, não coma nada de fritura, faça exercício físico 5 vezes por semana e você vai viver pra sempre. Não é assim. Não é assim. Infelizmente, não. Quem dera se fosse Quem fácil dera, assim. Eu achei que ele ia dar a solução aqui pra imortalidade, agora vai trazer. Vai trazer. Receita da imortalidade. Eu achei engraçado que voltando ao assunto do futebol, um amigo meu, ele foi fazer uma consulta um dia e aí perguntaram ele, você faz atividade física? Ele, eu jogo bola 3 vezes na semana. É uma atividade física, né? Sim, é exercício Que eu faz o físico. cardio, né? Eu jogo bola 3 vezes na semana. É a atividade física dele. É a única atividade física Era a dele. única que ele Mas não fazia. é o suficiente, Eu né? jogo- Neto? Não, 3 assim, vezes. o que o pessoal recomenda? Pra você ser uma pessoa considerada... É porque, assim, atividade física é uma coisa, exercício físico é outra coisa. É. Isso que as pessoas têm sim. que diferenciar também. Atividade física é a pessoa que... eu trabalho, eu sou ativa, eu faço... É igual eu tive um paciente que ele é veterinário. E é veterinário de animal de grande porte, que sobe em brete o dia inteiro, que... Mexe com gado. mexe e com tudo mais. gado, e assim... E aí eu falei assim, você faz exercício físico? Faço, subi em brete o dia inteiro, não sei o quê. Eu falei, não, eu tô te perguntando se você tira algum tempo do seu dia pra fazer uma caminhada, ou pra fazer uma musculação, ou pra fazer uma natação, alguma coisa. Não. Eu falei, não, tudo bem, você é muito ativo, mas você é sedentário, você não faz exercício físico. Então a Nossa, pessoa ele é quase não sedentária. voltou. Ele quase não voltou. Você acabou com a ilusão dele. Né? Foi Exatamente. curta, grossa, objetiva. Eu falei, olha... E aí ele até voltou no retorno, ele, tava falando com o fulano que você me chamou de sedentário. Que não sei o quê. Eu falei, olha, você é uma pessoa super ativa. E assim, as pessoas ativas vivem muito mais do que os sedentários que são sedentários e não fazem nada. Mas você não faz exercício físico. Pois é. Ou seja, E assim, não o deixa de ser um exercício físico é sedentário. quando você tira realmente pelo menos 150 minutos de atividade, que a gente fala de exercício de moderado a intenso, que é aquele exercício o quê? Que, eu tô aqui caminhando, mas assim, eu tô ofegante, entendeu? A pessoa tem que estar pelo menos ofegante Tem que pra poder cansar, pelo conversar. menos, tem né? que cansar, exato. Dá uma suada Porque não adianta boa, né? você subir lá na esteira, pôr no 4, ficar lá no WhatsApp e De tal. boa, né? Vendo o Dayton 6 horas lá na TV, só mandando foto pra ele, tá aqui. Aí não adianta. Viu, Paulinho? Não adianta não, tá? Lembrando, voltando ao assunto, eu tinha esquecido, daí passou e aí agora eu lembrei, aquela influenciadora que foi dançarina do Celso Portiolli, né? Morreu de parada cardíaca também durante Sim. uma cirurgia. Jovem, né? Então, eu vi mais ou menos o caso dela. Ela foi fazer uma lipo e eu acho que uma das complicações que podem acontecer durante a lipo, eu acho que foi, não sei se foi realmente, porque eu não parei para ler realmente o que tinha acontecido. Pode dar embolia da gordura
para ir parar no pulmão e dar a parada cardíaca, né? Quando você tem embolia pulmonar. Que igual eu falei, parada cardíaca vai ser o final de qualquer morte. Então, assim, o que eu acho que, assim, pelo que eu li alto, eu acho que ela teve embolia gordurosa. E nesses casos, assim, como é que você tira essa gordura? Não tem como tirar a gordura ali. Então, assim, eu acho que foi o caso dela. Mas é justamente aquilo que a gente estava falando, aquela mulher era maravilhosa. Qual... Vaidade, a né, vaidade, assim, o que a gente está estabelecendo de padrão de beleza, o quanto a gente está fazendo a saúde mental de todo mundo, assim, e fora do Instagram, você tá como, né? Exatamente. É literalmente Isso aí. aquilo, assim, Eu vi gente, isso. no Instagram eu tô, nossa, gente, a vida perfeita, gente, fora do Instagram, você vem eu vi isso, vem eu achei conversar comigo interessante. ali, ó. Verdade. Eu achei isso interessante, fala assim, e fora do Instagram? Como que é? Você está como? Isso é interessante, porque a vida de rede social é uma, né? Sim. A realidade... Pessoal, E totalmente todo diferente. mundo quer viver uma perfeição na rede social, né? Sim. Quer se mostrar perfeita. É uma competição, na verdade, né? A mentalidade Acho da que hoje pessoa ali. a gente tem mexe uma muito, competição né? nas redes sociais. Sim. Recentemente a gente teve o Faustão que fez um transplante de coração, né? Sim. Como que funciona uma cirurgia desse Doutor, ponto? como É uma que- cirurgia, né? Como que funciona Como que isso? tira o coração e coloca outro, doutora? Então, tem que usar aquilo que a gente chama de circulação extracorpórea, né? Que você... É uma máquina que você vai ligar o coração para ficar rodando sangue. E enquanto vai cortando a artéria, a veia de um lado para conectar o É uma outro. máquina que faz a função do coração Sim. durante esse período. Isso. E assim, para ter o transplante cardíaco, igual, qualquer paciente que morreu de qualquer parada cardíaca pode ser doador de um coração? Não. Geralmente são aqueles pacientes que tiveram morte encefálica. Que é assim, que é um jovem que teve um acidente, aí a cabeça sangrou, ou é uma pessoa de 50 e poucos anos que tinha pressão alta, não se cuidava, teve um AVC que foi muito grande, e aí o cérebro parou, só que o coração continua funcionando super bem, e aí pega esse coração e doa para outra pessoa que é compatível. E como que funciona essa compatibilidade, doutora? Então, o critério que, assim, como se fosse o único, é o sangue, o ABO. Entendi. Tem que ter compatibilidade ABO. Que até teve muita questão de polêmica de ele conseguiu esse coração muito rápido porque ele é rico. Mas assim, não é... Assim, existe a fila de transplante, não tem como burlar isso. E a fila é pelo SUS, não tem como... A fila é só uma. A fila é só uma. É uma fila pro Brasil inteiro. E tem que ser compatível. E tem que ser compatível e tem que ser... Vamos supor, pensa assim... tem até a questão de compatibilidade de altura e de peso. Porque se você pegar um coração para você, assim, como é que eu vou explicar? É igual eu postei aquele dia. Vocês acham que o motor de um Uno vai funcionar numa Dodge Ram? Nunca na vida. Não. É. Então tem que ter também a questão de compatibilidade de superfície corpórea, tem que ter a questão de compatibilidade do sistema sanguíneo ABO, o coração fora do corpo, que aí tirou lá do paciente que é doador, clampeou, arrancou o coração, vamos levar para a pessoa que vai receber. O coração só consegue ficar 4 horas e meia fora do corpo da pessoa. Então, assim, Tem que ser rápido. um coração lá do Nordeste não vai conseguir chegar no Sul. É. Entendeu? Então, assim, tem toda a questão de Logística, região. né? Ele estava em São Paulo. Ali é onde a região Sudeste é o local mais populoso, é onde mais vive e mais morre gente o tempo inteiro. Exatamente. Então, assim, não tem como um coração que está ali ir lá para o Nordeste 4 horas e meia para uma pessoa que entrou na fila ontem. Não vai... Todo mundo faz isso, doutora. Todos os convidados até hoje fizeram isso. Então, assim, tem essa questão também da logística que... Então, não tem como realmente passar... furou a fila. Tem toda uma logística, tem a questão da caixa do motor. O motor do Uno não vai funcionar numa Dodge Ram. Tem a questão da compatibilidade ABO. Então, não tem como realmente terem... São vários requisitos, São né? vários requisitos. Doutora, e assim, a fila de espera ela é grande, né? Sim. E infelizmente nós temos um grande número de pessoas, familiares, que não autorizam a doação dos órgãos. Isso ainda é um grande problema que a gente tem no Brasil. Isso é uma né? grande realidade que a gente tem. E assim, para você ser doador, você só precisa virar para os seus familiares e falar: se eu morrer, eu quero doar meus órgãos. Só isso. Só isso.
É só você expressar sua vontade para os seus familiares, só isso. E aí seus familiares autorizarem depois, né? Pois é, porque a gente tem situações que os familiares não autorizam, né? Sim, sim. Então, é a questão, é você expressar a sua vontade. Assim, a partir do momento que você expressa a sua vontade, você espera que a sua vontade seja respeitada depois, Isso, né? Exatamente. Sobre essa questão do transplante de coração, doutora, desde quando existe, assim, isso é recente ou já é uma coisa Não, já é antiga? uma coisa antiga, já é uma coisa antiga. Tem até uma subespecialidade na cardiologia Sim. que só de transplante. E aí, enquanto a pessoa está ali fazendo o transplante, uma máquina que continua fazendo o serviço do coração? Isso, aí a pessoa, assim, para poder tirar o coração dela, coloca toda a circulação dela venosa e arterial nessa máquina, né? Nessa circulação extracorpórea, para depois colocar o coração novo ali no lugar. E tem um prazo dessa máquina funcionar? Ou a pessoa pode ficar viva por muito tempo através dela? Não. É porque assim, geralmente, até essa circulação intracorpórea não é usada só para cirurgia de transplante. É usada também para paciente que vai fazer, por exemplo, safena, mamária, trocar válvula. Tem cirurgia dessa que dura 8, 12 horas. Então, assim, mas quanto mais tempo de circulação extracorpórea, pior é para aquele coração. O coração vai sofrer muito depois. Então, o ideal, quanto mais eficaz for a equipe cirúrgica, mais rápido isso vai acontecer. Entendi. Entendeu? Outra coisa, esse avanço da tecnologia e tudo mais, as coisas começam a evoluir numa velocidade que até assusta a gente. Há pouco tempo eu vi um estudo, não sei se a senhora viu, sobre a possibilidade de haver um coração sintético, né? O pessoal está testando, não sei se já chegou a testar. Eles até testaram recentemente o coração de um porco num paciente. Ele chegou a viver alguns meses, mas assim, ainda não tem... E existe coração sintético, são os dispositivos de assistência ventricular que a gente chama, que é para paciente que tem insuficiência cardíaca avançada, que muitos usam como ponte até conseguir um transplante. Por exemplo, eles vai usando o sintético até aparecer exatamente, compatível. Até aparecer um compatível. E funciona bem, doutora? Temporariamente, tem um tempo, assim, geralmente é 6 meses, não tem como viver. É assim, é o que a gente chama de terapia de ponte, é até você conseguir o tratamento definitivo. Mas esse do porco que você disse, que a senhora disse, é parecido com o nosso? Como? Não, tanto é que você vê, até o coraçãozinho de galinha que a gente come, é igual ao nosso. Só que, assim, a estrutura dele não porque o porco não vai ser tão... Tem porco que é do tamanho da gente, né? Mas, são porcos e porcos, Mas, assim, no geral, não é para comportar toda a nossa circulação. Por isso que também o paciente não viveu tanto. Mas ainda estão estudando, porque... Infelizmente, não existe tanto doador quanto gente que precisa Estão procurando receber. A solução para isso, né, Isso, doutora? exatamente. Porque, infelizmente, o número de pessoas que não querem doar ainda é muito grande, Muito grande. Mas é engraçado que eles até... Aumentou o número de doadores depois dessa história do Faustão, que eles mostraram. E é verdade. E a gente espera que continue aumentando. Sim, né? exatamente. Eu acho que a gente precisa evoluir em questão de civilização, de sociedade, nesse aspecto, porque... muita gente precisando. Sim. E aí, doutora, quais as condições ali que a pessoa tá, por exemplo, como estava o Faustão ali, que ela não tinha como esperar muito tempo, ela tinha que trocar de coração? É igual ele. Quando você precisa de medicação, tem uma medicação que ela ajuda o coração a contrair, a contrair mais forte, né? Se você fica dependente daquela medicação, se a gente não consegue tirar aquela medicação, a pessoa nunca vai conseguir sair do hospital. Entendi. Essa pessoa entra como prioridade Já era o na caso lista. dele. Ele estava dependente. E as pessoas que estão com dispositivo de assistência ventricular, que são esses que a gente falou, que aí não adianta eu falar, não, chama HeartMate, balão intraórtico, esses dispositivos também entram como prioridade. A pessoa que está chocada, em ventilação, entubado, precisando de diálise e tudo isso assim secundário ao coração, também entra como prioridade. Então, isso faz a pessoa ser prioridade na lista do transplante. O grau de gravidade da insuficiência cardíaca dela. Poxa vida. É o melhor não deixar chegar nessas circunstâncias, né? Cuidar o quanto antes, começar a cuidar do coração. Vocês entenderam aí, né? Gente, eu não sei vocês, mas eu recebi uma aula aqui hoje sobre coração. Agora eu percebi que eu não sabia de nada sobre coração. Eu descobri agora. Muito bom, doutora, muito bom. A gente esqueceu de algum tema importante a ser
reforçada aqui, doutora, vamos aproveitar a oportunidade, porque esse live vai rodar o mundo, pode ter certeza. Não, acho que a gente, assim, o que a gente tem que frisar é que todo mundo procura o cardiologista depois que está doente, só que a gente tem que lembrar que a maioria das condições que levam à doença não tem sintomas. Então, se você não procurar antes de estar doente, você não vai descobrir que você está com aquele problema e não vai tratar a tempo. E que, sem ser a genética e a idade, todos os outros fatores a gente consegue controlar, que é pressão, diabetes, colesterol, o peso, o sedentarismo, o álcool, a alimentação, tudo isso a gente o cigarro, pelo amor de Deus, a gente consegue controlar. Turma do cigarro eletrônico, pelo amor de Deus, repensem, tá? A vida de vocês. Uma dúvida que eu tenho. Aproveita para a sua consulta, tá sendo ligado. Aproveita. Os homens são mais propensos a infarto do que mulheres ou isso é um mito? Não, isso é verdade. Assim, é principalmente porque o que acontece? A mulher, até antes da menopausa, a gente infarta muito menos que vocês porque a gente tem o estrogênio que protege a gente. Que ele tem um grande fator de proteção cardiovascular. Agora, as mulheres pós-menopausa passam a ter o mesmo risco que os homens, porque elas perdem esse fator protetor que é o estrogênio. Então, assim, geralmente a pressão alta na mulher, o colesterol alto na mulher surge depois da menopausa, quando acaba a produção de estrogênio e aí começa a desregular toda essa parte. Então, isso é um fato. Só que depois da menopausa já iguala a chance de ter esses eventos. Dúvidas? Beleza? Quer perguntar mais alguma coisa? Se tiver mais algum, eu mando mensagem pra ela. Lembrando que você já acumulou alguns fatores de risco aqui. Homem, história genética, a idade tá passando. Você marca logo, já marca consulta. Você também, tá achando o quê? Rapaz, não, a gente recebeu uma aula hoje, hein? Que bacana esse bate-papo. Eu descobri muita coisa sobre o coração. Acho que vou começar a cuidar melhor do meu coração, né? Eu já comecei bem, né, doutor? Já não uso sorinho mais. Há né? 5 dias tá limpo. Há 5 dias. Há 5 ou 3, não entendi o que ele falou. Ele se contradiz aqui em alguns momentos. Foi 5, eu quis dizer que os 2 primeiros foram mais difíceis, a questão de saber lidar com o 100, mas depois foi, graças a Deus, dos 2 dias mais difíceis pra cá, tamo indo bem. Tô achando que ele faltou foi dinheiro pra comprar outro, por isso que ele parou. Tá feio, mas não é desse tanto tá também, liso, não. Como é, amigo? Quero agradecer nosso parceiro, agradecendo sempre o Edson, toda a família Paizão. Obrigado, meu amigo, pela parceria de sempre, por acreditar nesse projeto. Sem nossos parceiros, nada disso seria possível. E eu quero dizer para você que nos acompanha sempre, prestigie também nossos parceiros. Se você estiver precisando fazer compras aí para sua casa, vá antes no Paizão, lá tem tudo que você precisa por aquele precinho que cabe no seu bolso. Dá só uma olhada. Sabe aquele lugar amplo, moderno, aconchegante, um lugar prazeroso na hora das compras? O lugar onde tem pão quentinho várias vezes ao dia e as melhores quitandas. Aquele lugar onde você encontra o melhor açougue da cidade, com carne de qualidade, melhor atendimento e o menor preço. Lá onde as verduras são sempre fresquinhas e de qualidade. O lugar onde você encontra tudo para a sua casa e com aquele precinho que cabe no seu bolso. E que além de tudo isso, tem o melhor atendimento da cidade. Esse lugar é aqui, no Paizão Supermercado. Sabe todo aquele cuidado e carinho que só um pai teria por você? É o que você encontra aqui, no Paizão Supermercado, o Paizão da família. Valeu, Edson. Abraço mais uma vez a você e toda a família Paizão. E ó, vem coisa boa aí, viu? O Paizão Supermercado tá preparando uma coisa boa aí pro fim de ano. Lembrando que o negócio Natal tá chegando, então aguardem, vem coisa boa por aí. Doutora, muito obrigado pela aula que a senhora deu pra gente sobre o coração aqui hoje, viu? Eu que agradeço o convite. As ordens sempre à disposição de vocês. As portas estão sempre abertas, tá? Obrigada. Isso aí, rapaziada. Isso aí, galera. Terminou obrigado. A consulta, tá tudo certo. Obrigado por todos que estiveram com a gente hoje. Semana que vem estamos de volta. Lembrando pra você fortalecer o nosso canal aí, se inscreva, dá like nessa live aí. Siga a doutora, né? Qual é o seu arroba, doutora? É doutora Carolina _Carvalho. Sigam ela no Instagram, sigam a gente e até a próxima. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau.
Tchau, tchau.